nós vamos para a aula número 2, pois nós estamos fazendo a leitura das 7 radiações de Umbanda. E hoje a aula é sobre Aruanda, a geografia sagrada da luz. Lembrando que todo esse estudo é baseado no meu livro As 7 Radiações de Umbanda. Então, tudo que está mais complementado está no livro, tá? Além do curso de Umbanda, de aprimoramento da Umbanda, o curso de Quimbanda. Você pode acessar não só o livro, mas também esses cursos que lá eu adentro essas informações com muito mais precisões. Aqui é mesmo uma live para a gente dar uma introduzida no assunto, deixar tudo mais palpável, palatável para vocês. É importante? É importante. Importante o livro, importante a live, importante os cursos. Quem quer aprender não fica desamparado aqui não, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre Aruanda, pois para compreendermos as radiações, também temos que compreender o que vem antes delas. E Aruanda é uma das coisas que vem antes dela. Vamos começar pelo início para não nos confundirmos. Qual o objetivo dessa aula? Compreender o que são colônias espirituais e suas funções, conhecer a estrutura das cidades espirituais com foco na cidade de Aruanda e refletir sobre o papel das colônias espirituais no desenvolvimento do espírito encarnado. Eu sei que parece papo de kardecista, tá? Mas vem comigo, não é papo de kardecista. Como eu falo sempre, não é porque o ladrão nos roubou que o objeto que foi roubado não nos pertence. Então a gente não vai deixar de falar sobre coisas de macumba porque os kardecistas e outras pessoas por aí roubaram os nossos termos e colocaram dentro dos seus moldes. Colônias espirituais, cidades espirituais, formas geográficas de ver o mundo espiritual é algo que já existia na macumba antes mesmo da tal fundação da Umbanda em 1908. Então, isso não é porque eles têm esse discurso dentro da sua própria cosmologia que a nossa cosmologia deixa de existir. Ao contrário, devemos falar e mostrar que a nossa forma de ver é muito mais complexa, muito mais completa do que a deles, ok? Mas vamos para o início. Colônias espirituais, o outro lado da vida. As colônias espirituais são dimensões organizadas que acolhem os espíritos após o desencarne. Elas possuem hospitais, escolas, templos, centros de cura e estudo. São coordenadas por espíritos compreendidos sob a regência de uma consciência superior, um Zambi. As colônias são formas de organizar o mundo espiritual. Que mundo espiritual é esse? Umpemba. Qual é a primeira lei de Umpemba? Que eu preciso ligar na terra para poder ligar no céu. O que é ligado no céu é ligado na terra. Logo, nós estamos falando do quê? De um mundo espelhado. Se eu tenho a capacidade de usar uma xícara aqui no mundo físico e ligar essa xícara como objeto sagrado no mundo espiritual e fazer uma conexão entre as duas, então eu estou falando que essa xícara ela existe no mundo físico e também no mundo espiritual. Então é um mundo espelhado. É um mundo, é um dueto de existência. Automaticamente, tudo que existe aqui existe lá. Se eu tenho a necessidade de um local para me alimentar aqui, lá também. Se eu tenho a necessidade de um local para me curar aqui, lá também. Se eu tenho a necessidade de um local para que eu possa me conectar à espiritualidade, lá também. Então, a forma com que a nossa sociedade se organiza no mundo físico, no Unsequê, também se organiza no Pemba, no mundo espiritual. Então, colônias são essas partes geográficas que reflete as nossas nações no mundo espiritual. Ou seja, cada local tem a sua própria colônia. Nós temos a colônia espiritual da raça humana, que é a colônia do planeta Terra. Não só muitas correntes espiritualistas, mas também as próprias correntes filosóficas e espirituais Banto e Urubás acreditam na existência de outros povos além da nossa.
Eu sei que já entra num papo de alienígena, tal, mas não é da forma cinematográfica com qual esse assunto é nos apresentado. É que existem outras formas de vida, além da nossa dimensão, além do nosso próprio planeta, e essas também são criaturas e criações do próprio Criador. O mesmo Criador que me criou, criou os outros. Contudo, cada civilização dessa tem a sua própria colônia. Por isso que nós dizemos que nós temos a nossa colônia e nós vamos focar nesse estudo na nossa colônia. Não quero me aprofundar no assunto de alienígena, de outras civilizações, até porque isso nem nos pertence. A gente mal compreende a nossa civilização, a gente mal compreende a nossa sociedade, a gente mal compreende nós como seres humanos. Qual é então a minha capacidade de compreender outra civilização? Outra raça que não seja humana? Nenhuma, né? Então vamos focar aqui em nós. Mas nenhuma dessas cosmologias, inclusive a Banto, descarta a possibilidade de sim haver outras civilizações. Por isso que nós dizemos que a colônia, essa forma do mundo espelhado, é nosso, somente nosso. Então aqui se manifestam os espíritos e os humanos da nossa sociedade, mais nenhum. Então esse mundo espelhado, que seria essa colônia, que vai refletir a nossa sociedade humana, vai trazer tudo que a nossa sociedade tem. Então, ruas, casas, hospitais, teatros, restaurantes, bares, tudo. Por quê? Porque tem que ser algo que eu entenda, que eu compreenda que existe. Não faz sentido eu sair de uma realidade e ir numa outra realidade que eu não consiga me identificar. Da mesma forma, não adianta eu sair da comunidade espiritual, do mundo espiritual, e vir para o mundo carnal, chegar aqui e ser um mundo completamente diferente. Ao contrário, são mundos iguais, porém com experiências diferentes. A experiência que você vai ter em um restaurante no mundo material vai ser diferente quando você for num restaurante no mundo espiritual. São coisas completamente diferentes na experiência, mas para a identificação da nossa memória é tudo igual. Então, só lembrando, colônias quer dizer sobre o próprio planeta. A colônia é o espelho do planeta, da nossa sociedade humana. Cada planeta habitado possui ao menos uma colônia espiritual ligando aos processos evolutivos dos encarnados. Então, o planeta Terra tem uma colônia e ponto. É uma colônia para o nosso planeta Terra. Vai ter planetas que vão ter mais colônias? Com certeza que sim. Mas aí, como eu falei, não nos cabe. Vamos nos concentrar na nossa e daqui a pouco nós vamos saber o nome da nossa colônia espiritual. E uma reflexão aí. Como você imagina uma colônia espiritual? Eu sei que ninguém é dono da verdade. Não tem como o Gesley provar nada disso. Não tem como ninguém provar nada disso. Isso tudo está dentro do campo da crença. Nós cremos que seja assim. Então, se nós cremos, então cada um pode crer naquilo que realmente queira. Agora, para você, em um exercício, coloca nos comentários aqui, como você imagina uma colônia espiritual? Você imagina ela uma cidade de cristal, uma cidade cromada, uma cidade nas nuvens? Como é que você imagina que seja essa colônia espiritual? Eu gosto muito desse pensamento banto do mundo espelhado. Faz muito mais sentido. E os iorubás também têm um pensamento bem semelhante a esse. E aí nós vamos então para Aruanda. Nós temos a colônia e agora nós temos Aruanda, a cidade espiritual do Brasil. A cidade de Aruanda é, para a Umbanda, a principal colônia espiritual ligada ao Brasil. É citada em cantigas e invocações. É um centro irradiador das 7 radiações divinas para os terreiros. Aqui tem um erro aqui, tá? Não é colônia. Deixa eu consertar aqui, é cidade. Cidade, pronto. Aruanda é uma cidade, Aruanda não é uma colônia. Aruanda é uma cidade. Daqui a pouco a gente vai entender direitinho qual é a diferença. Então nós temos a Aruanda como cidade espiritual no Brasil, que representa essas entidades que se manifestam
na Umbanda. Ela é considerada uma irradiadora. E qual é as características, então, da Aruanda como cidade espiritual no Brasil? Ela é ligada a um Zambi, a um Pungo Tulendo, que é o espírito que rege esse conceito. Por que que é um Zambi que rege, então, a cidade espiritual de Aruanda no Brasil? Porque é uma característica do povo banto que nos entrega a cultura de macumba no Brasil. Então eu tenho duas culturas bastante poderosas que vão trazer conceitos espirituais para a formação do brasileiro, que é o povo banto e é o povo tupi. Ah, mas tem os europeus e tal. Eles são menores nessa importância, porque em volume a cultura africana e a cultura tupi são mais popularizadas. Então, a cultura africana vai trazer o hábito e a cultura de olhar para o mundo espiritual e enxergar um lugar de afeto para retornar. Então, ali era Aruanda. Voltar para Aruanda, vir de Aruanda, é um conceito, então, banto. Logo, eu ligo a figura maior banto, que é um Zambi, é um Pungo Tulendo, que é o Deus Criador, segundo o povo Bakongo do Reino do Congo. Então, a Aruanda está ligada ao Deus Unzambi, a um Pungo Tulendo, como regente dessa cidade espiritual. Divide em cidades conforme as regiões terrenas. A própria Aruanda, ela se divide em várias outras pequenas colônias. E aí a gente vai chamar de esferas, vai chamar de linhas, vai chamar de reinos. Vai depender de cada característica de acordo com os povos. Isso é uma característica muito da nossa cidade de Aruanda, justamente por ela pertencer a uma nação muito miscigenada. Nós temos indígenas, nós temos africanos, nós temos asiáticos, nós temos orientais, nós temos europeus, nós temos várias culturas dentro de uma nação só. Então, essa nação, como espiritual, ela também tem que se subdividir. Da mesma forma que uma colônia se divide por nações, assim como a colônia se divide por planeta e as cidades se dividem por nações, ou seja, existe uma cidade espiritual no Japão, existe uma cidade espiritual nos Estados Unidos, existe uma cidade espiritual no Brasil. A nossa se chama Aruanda. Essa cidade espiritual precisa se subdividir para acoplar as culturas que existem dentro dessa nação. Então, como o Brasil é uma vastidão de culturas, nós então temos a Aruanda subdividida. Então, por também cidades, também por pequenas colônias, também por reinos e linhas. Então você vai identificar isso de acordo com a característica do espírito que vai se manifestar. Isso a gente vai entender melhor quando pararmos para estudar linha por linha, entidade por entidade. Isso é um pequeno detalhe que cada entidade vai trazer em sua individualidade. Mantém respeito à etnia e cultura de origem dos espíritos. Novamente, se existe uma divisão planetária, existe uma divisão de nação, que é uma geografia divina, então também existe essa geografia da própria cultura. Então, as etnias e a cultura de origem dessa nação, de origem dessa cidade, também vai ser respeitada. Por isso que existe a linha dos indígenas, existe a linha dos africanos, existe a linha do Oriente. Por que essas linhas existem ali? Para manter o respeito das etnias e da cultura, para que nenhuma atropele a outra. Não é elitismo e também não é separatismo. Todas estão na mesma cidade fazendo as mesmas coisas rumo à mesma missão. Contudo, para manter as características próprias daquela cultura e daquela etnia, elas se subdividem para se manifestar conforme queiram se manifestar. Por isso que existe isso como aspecto da nossa cidade de Aruanda. E, por fim, envia entidades para auxiliar nos terreiros. Independente da linha da entidade, ela sempre vai cantar que ela veio de Aruanda. O preto velho veio de Aruanda, o cigano veio de Aruanda,
o compadre, a comadre, a criança, o Ogum guerreiro, o pirata, o marinheiro, o capitão, todos vieram de Aruanda. Todos têm pelo menos um ponto que diz que veio de Aruanda. Então, todos eles vêm da mesma cidade espiritual. Então, resumidamente, nós temos a colônia espiritual, que é esse mundo espelhado que representa o nosso planeta. Eu tenho o planeta no mundo físico e eu tenho o planeta no mundo espiritual. Esse planeta se divide geograficamente. Então aqui eu tenho as minhas nações: Brasil, Argentina, Chile, Peru, Guiana Francesa, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, México, né? Tenho várias nações. Para cada nação eu tenho uma cidade espiritual, pois existem as leis, as regras para manter não só as etnias, mas as culturas intactas para o progresso do próprio espírito. Então, dentro dessas cidades espirituais, tem leis, tem regras que mantêm cada um no seu lugar. Para nós, brasileiros, a nossa cidade é Aruanda, justamente pelo impacto que foi da vinda do povo banto para o Brasil, que impactou tão poderosamente a nossa espiritualidade, que a nossa cidade espiritual ganhou o nome de Aruanda, aonde o regente é o deus Unzambi Aumpungu Tulendo, que é o deus do povo Bakongo, do povo banto, do reino do Congo. E agora um exercício de reflexão. Que entidades você sente estar ligada a Aruanda e por quê? Tem pessoas que vão dizer, tá, mas o meu cigano não veio de Aruanda, mas o meu Exu não veio de Aruanda. Sempre vai ter essa pessoa que vai bater o pé, pois liga Aruanda a uma ideia de paraíso cristão e acha que a entidade veio de outro lugar. Entenda, compreenda, imagina, medite sobre uma entidade aí. Diz agora nos comentários. Você consegue ligar ela a Aruanda? Consegue identificar o local espiritual que ela vem? Porque ela tem que vir de algum lugar. Da onde ela vem? E por que ela vem desse local? E se for de Aruanda, justifica também. Porque você imagina que essa entidade que você meditou aí, ela vem de Aruanda. Isso é importantíssimo para que nós possamos amadurecer a nossa conexão com as nossas entidades. Saber do conceito da qual ela vem. Se eu estou falando que na Aruanda, que é a cidade do Brasil, ela é dividida por linhas, e essas linhas respeitam etnias e cultura, então saber que o meu preto velho não vem na linha dos africanos, mas ele vem numa linha de beatos, isso fala muito do meu preto velho. Isso está falando da etnia dele, está falando da cultura dele. Automaticamente me ajuda a ler ele melhor, me ajuda a compreender ele melhor. Diferente se ele tivesse vindo na linha dos próprios africanos. Diferente se ele tivesse vindo na linha dos quimbandeiros. É outra leitura. Então, parar e meditar sobre a entidade a qual eu incorporo e tentar olhar, observar de qual cidade ela vem, de qual linha ela vem, qual é a sua etnia, qual é a sua origem, qual é a sua cultura, isso me ajuda a compreender. Automaticamente me aproxima mais dela, pois a lei de correspondência ainda está prevalecendo. Para que eu me conecte aqui na Terra, eu tenho que me conectar com ela do outro lado. Então, o que está acontecendo com essa entidade do outro lado? Para onde ela vai depois que ela desincorpora? Da onde ela veio antes de incorporar? Então, tudo isso é muito válido. Funções das cidades espirituais na reencarnação. Isso aqui é importantíssimo, pois a Umbanda, a Quimbanda, o povo banto, assim como o povo Yorubá, o povo Nagô, o povo do Fon, Ewe, a maior parte dos africanos acreditam em reencarnação. Diferente, é uma reencarnação de uma leitura diferente dos hinduístas, mas mesmo assim creem em reencarnação. Então, como essas cidades, elas ajudam nesse processo? Elas administram o ciclo de encarnações. As cidades espirituais, não só a do Brasil, mas todas elas ajudam a administrar esses ciclos de reencarnação, de encarnação, reencarnação, nascimento, renascimento, a continualidade,
Tá ali. Então, alguma coisa nessas cidades vai ajudar a administrar esse ciclo, seja respeitando o ciclo de Dikenga ou não. No caso, Aruanda trabalha em cima do ciclo de Dikenga. Então, existe uma força na cidade de Aruanda que ajuda na administração do ciclo de encarnação e reencarnação. Lá no curso de Umbanda, nós temos um capítulo sobre missões e destino e sobre mentor espiritual. Se você tem acesso a esse curso, vai lá e reassista o capítulo do mentor espiritual, que você vai compreender muito bem essa parte aqui. Preparam os espíritos para as suas missões. Então, antes mesmo de você encarnar ou reencarnar, como espírito, você passa por um processo de preparação para as suas missões. Você não chega cru neste mundo. Você chega com uma preparação para você cumprir com as suas missões no mundo encarnado. Quem é que faz isso? Lá no mundo espiritual, na cidade de Aruanda, existe uma equipe para poder te ajudar nisso. Acolhem os que retornam após o desencarne. Da mesma forma que existe esse grupo de espíritos em Aruanda, na cidade espiritual, que vai ajudar você a encarnar, existe um outro grupo que vai ajudar você a desencarnar. Quando isso acontecer, eles vão trazer você de volta. Claro que eu estou assim, passando da forma mais crua possível para você entender a importância da cidade, tá? O que eu estou falando aqui é básico. A maior parte dos macumbeiros sabe como isso funciona. É só para você entender que tudo isso passa pela cidade. Não é solto no universo, não é solto no mundo. Existe um local físico, geográfico, no mundo espiritual, onde esses espíritos se encontram para fazer isso, tá bom? Essa é a função da gente compreender essa parte da aula. Mantém o equilíbrio vibracional do planeta. A Aruanda, como cidade espiritual, e a colônia espiritual do planeta ajuda a mantê-lo em seu próprio ciclo. A cidade, por estar correspondendo a uma nação, ela mantém o equilíbrio daquela nação. Mas o conjunto de todas as cidades formam a grande colônia. Então, sim, as cidades, elas ajudam a manter o equilíbrio vibracional do nosso planeta. Então, quando uma cidade ou um conjunto de cidade está em desequilíbrio, vamos supor, na Segunda Guerra Mundial, várias nações estavam em desequilíbrio social, automaticamente desequilíbrio espiritual. Boa parte do mundo estava assim naquele período. Então, o planeta inteiro estava desequilibrado com as suas vibrações. Logo, estávamos fadados a uma extinção ou algum tipo de acidente cósmico, alguma coisa assim que poderia nos levar a uma fatalidade, como raça. Então, sim, as cidades, como pivô dessa manutenção energética do nosso planeta, como sociedade, tá? Como sociedade, elas vão controlar essas vibrações. Então, é de suma importância que as nossas cidades espirituais estejam bem, pois é um reflexo de que a nossa sociedade também está indo bem. Isso não significa que são perfeitas, tá? Ninguém está falando de sociedade perfeita, utopia, não. Mas, pelo menos, nós temos que estar equilibrados. Isso sim faz total diferença. Essas cidades trabalham conforme o desenvolvimento de cada religião local. Os líderes espirituais atuam também nas religiões não espíritas por amor à humanidade. A maior parte dos líderes nas cidades espirituais estão vinculados às tradições e religiões locais, pois são a parte afetiva do espírito. Então, quando o espírito ele desencarna, quando o ser humano desencarna, a primeira coisa que ele vai procurar é o anjo da guarda, o seu Exu, a sua pombogira. Ele vai procurar um deus, ele vai procurar alguma figura da sua religião. Então, essa é uma memória afetiva dele de amparo. Então, na cidade espiritual, a gente vai ter muito disso, que os líderes são vinculados às religiões e tradições locais. Contudo, isso não os prende em um conceito. Não é porque eu tenho um padre que controla essa linha aqui de atuação. Isso não impede que outros
espíritos de outras tradições e religiões também atuem nessa linha. Não existe esse preconceito do outro lado, existe a compreensão da importância da presença de todas as formas de crença e tradições. Claro que isso dentro de um conceito onde existe amor e respeito pela humanidade, pois estamos ali pela humanidade. Como espíritos na Aruanda, estamos pela humanidade, pelo progresso da humanidade. Ninguém está para ditar o que é certo, o que é errado religiosamente, pois religião é um pivô da sociedade humana no plano terreno. Lá do outro lado é tudo espiritualidade. Por isso que existe essa comoção de que os líderes espirituais, religiosos, também sejam líderes espirituais nas cidades espirituais, para melhor acomodar esses espíritos que vão chegar ali. Diferente disso, eu acho que poderia ser um pouco complicado. Já pensou se os líderes espirituais das cidades espirituais fossem líderes políticos, por exemplo? Estaria horrível, né? Estaria horrendo. Mas ainda bem que é diferente. Claro, nós estamos falando de bons líderes espirituais, tá? Nós não estamos falando dos maus líderes espirituais, estamos falando dos bons líderes espirituais. E tudo isso é feito não por amor à religião, mas sim por amor à humanidade. Por isso que vai ter líderes espirituais de uma crença que vai adotar outras pessoas de outra crença sem problema nenhum, porque ali existe uma identificação. E uma outra atividade aqui para vocês. Pesquise ou compartilhe um relato espiritual ou sonho vivido que tenha conexão com as cidades de luz. Eu sei que tem muita gente que faz desdobramento durante o sono, pessoas que sonham, tem sonhos vividos, sonhos lúdicos, tem pessoas que conseguem sim fazer uma viagem astral. Divide aqui comigo nos comentários. Você já fez isso? Você já teve contato com uma cidade espiritual, seja a nossa de Aruanda, seja outra de outra nação? Como é que foi isso? Eu quero saber, coloca aqui nos comentários, pois isso é muito importante, pois eu sei que tem muitos médiuns que têm essa capacidade e eu já fui uma pessoa que tinha essa capacidade, mas foi um dom que eu fui perdendo ao longo da minha vida. Hoje eu não consigo mais fazer isso. Mas eu sei que tem muita gente que faz isso e faz muito bem e pode dividir essa experiência conosco. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você. O conceito universal do céu. Quando o espírito retorna ao mundo espiritual, compreende que todas as religiões são caminhos possíveis e que o céu é só um. A ignorância e o fanatismo caem por terra diante da verdade universal. E, de fato, isso é uma coisa que quebra muitos espíritos, muitas pessoas quando chegam a um Pemba, quando chegam ao mundo espiritual, que tudo, no fim, era uma coisa só. Tudo era possibilidade. Se você pensar bem, nós como criações de um Zambi deseja que a gente experimente esse mundo. Só isso. A nossa função, a nossa missão primordial como criatura de um Zambi é experimentar este mundo, experimentar a sociedade, experimente tudo que for possível. Então, as religiões, as crenças, as tradições são só um reflexo dessa experimentação. Então, vai ter pessoas que vão nascer para experimentar o evangelho, experimentar a Umbanda brasileira, experimentar o taoísmo chinês, experimentar uma cultura indígena norte-americana, e está tudo bem. Nós estamos aqui para experimentar. Da mesma forma que eu tenho que experimentar o morango e voltar para um Zambi e contar para ele qual foi a sensação de comer um morango, as tradições, as religiões, as crenças da mesma forma. E ali eu vou poder dizer para ele, como consciência coletiva, o que eu achei daquela crença. Por isso que nós temos muito desenvolvimento e progresso em cima das crenças, das tradições, porque estamos constantemente dando prioridade às experimentações de crenças. E toda a onda evolutiva que tem na nossa sociedade, as crenças mudam.
a sociedade muda em cima das crenças e as religiões são moldadas em torno das crenças. Então, não tenha medo de experimentar tradições. Hoje eu estou na quimbanda, amanhã eu quero ir para a umbanda, depois eu quero ir para o taoísmo, depois eu quero ir para o kardecismo. Vai, meu irmão. Vai, experimente. Fique aonde você se achar confortável. Todas elas são caminhos possíveis. Mas isso não significa que você vai poder fazer de um tudo dentro de todas. Você tem que respeitar aquela tradição, aquela crença. Não é porque eu sou católico que eu vou fazer um assentamento de Exu na quimbanda e tá tudo bem. Não. Você fazer isso, você imacula o seu caminho na tradição do catolicismo. Segue o catolicismo dentro das premissas que ele te indica. Ponto. Mas eu quero ter meu assentamento na quimbanda. Então entra para a quimbanda, fica na quimbanda. Siga a tradição. Se você não segue tradição nenhuma, ou você fica em várias tradições sem saber no que ficar, porque você acha que o mundo é diverso e tá tudo bem, aí já é um problema seu. Isso é confusão mental. Não é o plano de um zambi e nem o plano da experimentação. Isso aí é loucura. Tem aquela pessoa que vai na sorveteria e quer provar os 250 sabores, no fim vai sair dali com uma dor de barriga e não vai ter experimentado de fato nada. Se você perguntar sobre um sabor, ela não vai saber falar sobre aquele sabor. É a mesma coisa. Não é porque você tem um cardápio de crenças gigantesca que você tem que ser tudo. Não. Pega uma, experimente. Vai se aprofundando. Quando você chegar no seu limite e ver que não dá mais para você, vai para outra. Mas se servir de tudo ao mesmo tempo, não dá. Você vai no rodízio e você coloca feijoada com sushi? Não coloca, né? Primeiro você come a feijoada. Se der vontade, você come o sushi separado. Mas os dois do mesmo prato não dá, não rola, né, gente? Então as crenças, as religiões é da mesma forma. E quando as pessoas preconceituosas, as fanáticas, chegam no mundo espiritual, elas percebem que elas caem do cavalo, porque elas vão chegar lá e vão ver todos os espíritos na mesma cidade espiritual. Claro que vai ter divisões, subdivisões e um monte de coisa, porque respeita a mente primitiva do ser humano que ainda está ali em desenvolvimento. Ainda respeita, mas que ela tem um choque que de chegar lá e ver pastor evangélico junto com padre, junto com pai de santo, junto com o taoísta, junto com o muçulmano e tudo mais, ela entra em choque, ela percebe que esse céu, esse paraíso, esse mundo espiritual é para todos. Não é só para ela, não é um clubinho exclusivo para quem segue a religião dela. Isso, claro, é mais fácil para nós macumbeiros entendermos do que para um cristão entender, para um muçulmano entender, para um judeu entender, porque essas crenças que eu citei, elas são individualistas. Elas creem sim que o céu, que o paraíso, que o mundo espiritual é só para elas. Mas a Umbanda, a Quimbanda não. A Quimbanda, a Umbanda, assim como o kardecismo, entende que o mundo espiritual é para todos e se você está lá, porque você merece estar lá e pronto, acabou. E aí fica uma frasezinha para você refletir. O maior fardo do ser humano é a ignorância, pois ela o prende à religiosidade sem espiritualidade. Então não adianta. Religiosidade por religião não fornece alimento nenhum para o seu espírito. Logo, não vale de nada. Você somente é um ignorante. E tem muita gente na macumba que é assim, tá? Acha que a Aruanda também é só para ele. Não é. A Aruanda é somente uma cidade espiritual que vai acoplar todos os espíritos da nação brasileira. Somente isso. Independente das suas religiões, das suas crenças, vai estar todo mundo ali. Momento prático. Lembra que na primeira aula eu falei sobre o exercício de meditação. Se você está seguindo direitinho, você já colocou pelo menos uma semana em prática o seu exercício de meditação. Agora eu quero que você acrescente uma visualização criativa na sua meditação. Você não vai deixar somente as mensagens aparecer na sua tela mental, como eu ensinei na aula passada, na live passada. Agora você vai tentar visualizar o que você imagina, o que você crê que é
uma cidade espiritual. Mas como é que você vai fazer isso? Você vai ficar imaginando um mundo fantasioso? Não. Eu quero que você imagine o seu mundo dentro da sua rotina. Você levanta de manhã cedo, você toma café, você vai para academia, você volta, você toma banho, você vai para sua jornada de trabalho, você trabalha, você volta para casa, você faz comida, você lê um livro para o seu filho, joga um videogame com o seu esposo ou com a sua esposa, assiste um filme, você dorme e vai para outro dia. Pronto, essa é a sua rotina, certo? No exercício de meditação, pega essa sua rotina e imagina como ela seria no mundo espiritual. Como seria a sua cama, como seria a sensação de dormir, a sensação de tomar banho. Será que a água no mundo espiritual é molhada? Será que ela é fria? Será que ela é quente? Como é fazer exercícios no mundo espiritual? Não é para você criar um mundo perfeito, não é para você criar um mundo utópico, não é. É para você colocar o seu cérebro para lembrar de como que é o mundo espiritual. Vai estar certo? Vai estar errado? Não importa. Mas ao você imaginar conscientemente como é que é o mundo espiritual, você vai estar criando conexão com as memórias de antes de você nascer. E essas memórias estão em você. Se você fez o curso de Umbanda, lá do aprimoramento de Umbanda, lá tem o capítulo sobre os corpos. E nós temos o corpo almático, a alma. A alma é esse receptáculo onde fica armazenada as suas memórias. Então, quando você força uma visão criativa sobre algo que é antes de você encarnar, você começa a gerar uma conexão e você pode ter uma possibilidade de acontecer de você lembrar de alguma coisa, ter uma sensação, seja de temperatura, de tato, de cheiro, de visão, não importa. Faça a sua meditação com a sua visualização criativa, refazendo a sua rotina como se fosse no mundo espiritual para gerar essa conexão com as suas memórias deste mundo que você habitou antes mesmo de nascer, que vai ser a Aruanda. Faça até a próxima aula. Aí na próxima aula você vai deixar nos comentários qual foi a sua sensação. E depois que você fizer todos os santos dias, porque meditação nós fazemos todos os santos dias, né? Para quem quer realmente crescer como médium, tem que fazer todos os dias. Você vai anotar suas sensações. Separa uma folha e uma folha de caderno. Você coloca assim, dia 1, dia 2, até o dia 7. E aí vai dar na próxima live, né? E aí você vai fazer e você vai colocar a sensação que você teve. Coloca assim 3, 4 frases para ficar fácil para você memorizar. E você vai trazendo as suas sensações. Ah, eu tomei um banho e eu tive a sensação que a água era quente. Tal. Vai no colocando, pois isso ajuda ainda mais a gerar conexão mental. Gente, tudo na mediunidade acontece no campo mental. Por isso que nós ativamos o coronário primeiro. Se não for na mente, nada acontece. Depois que acontece na mente, a gente transfere para o corpo físico, para o corpo carnal. Mas primeiro é na mente. Então, exercitamos a mente. Então, todos esses exercícios é para fortalecer a sua mente, automaticamente ligando as suas memórias. Ligando memória, se liga ao mundo espiritual. Então, faça isso como exercício prático no seu dia a dia, com disciplina, que eu tenho certeza que você vai alcançar aí algum progresso na sua meditação. Lembrando que meditação é a base de qualquer desenvolvimento mediúnico. Sem meditar, você não faz nada a não ser exercitar fantasias da sua cabeça. Então, bora meditar. Conclusão da aula 1. Olha, eu vou trazer a conclusão, mas daqui a pouco eu vou trazer uma resolução ainda mais profunda sobre a Aruanda, tá? Só estou finalizando o texto para que nós possamos seguir uma linha reta de raciocínio. As cidades espirituais são realidades vivas que refletem a organização divina no Pemba, no Luanda. Lembra que eu falei que eu ia falar qual era o nome da colônia? Pois é, o nome da colônia do nosso planeta é Luanda, para nós que estamos na Umbanda e na Quimbanda. Se você é umbandista ou quimbandeiro ou quimbandista, saiba que a nossa colônia é a Luanda.
pois é o local afetivo do povo banto. Vamos voltar para Luanda. Luanda era a capital do Reino do Congo. Hoje é uma cidade, capital de Angola. Então, eu estou voltando para Luanda, memória afetiva, cidade espiritual, colônia espiritual no mundo espiritual, de Umpemba. Aruanda é a cidade da nação brasileira. Relaxa, daqui a pouco a gente vai ver isso no gráfico. Aruanda, como expressão máxima dessa organização no Brasil, é fonte de sabedoria e amparo, nos mostrando que a Umbanda é uma ponte legítima entre os mundos. Se eu estou falando o tempo todo que eu tenho que ligar o que existe na Terra com o que existe no céu, no mundo espiritual, então a minha sociedade tem que estar ligada com a sociedade do céu. Então, a minha sociedade brasileira tem que ter uma cidade que reflete a minha brasilidade. Então, a Aruanda é essa máxima expressão de sociedade. Por isso, ela é tão indicada como expressão da própria cultura espiritual brasileira. E ali vai se manifestar todos os espíritos dentro da cultura que existe no Brasil. Por isso que existe muita crítica de espíritos que se manifestam no Brasil que não estão em Aruanda. Por exemplo, pessoas que tentam evocar caboclos norte-americanos. Não vai rolar. Por quê? Porque a nossa Aruanda representa as culturas que existem no Brasil. E indígenas norte-americanos, como os moicanos, por exemplo, nunca estiveram aqui. Então, automaticamente, eles não vão se manifestar aqui. E agora, para a próxima aula, estou falando agora, mas a aula não terminou, tá? Mas só para você se adiantar, nós vamos estudar o papel do médium e do terreiro como instrumento da manifestação espiritual. Então, nós estamos escalando. Nós estamos vendo o macrocosmo, estamos diminuindo. Daqui a pouco a gente vai para o microcosmo, que é o médium e o terreiro. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o médium. E a leitura complementar. Se você tem um livro aí, você vai ler no livro As Sete Radiações, o capítulo As Sete Radiações, sobre os fundamentos do terreiro e a manifestação das entidades. Vai lá, procura esse trecho lá, para que você possa estar adiantado no entendimento e na compreensão. Agora, fugindo um pouco do que está escrito no livro, vamos nos aprofundar mais na compreensão. Essa imagenzinha aqui é uma imagem que eu sempre trago nas minhas aulas, na minha palestra. Isso aqui indica muito bem o nosso plano, o plano terreno. Nós temos o plano espiritual, que é um Pemba, tá? Que ele é o reflexo da nossa própria existência. Domingo agora vai sair a palestra sobre energia negativa, que é a palestra que eu dei sábado, domingo, foi segunda-feira agora aqui no meu terreiro. Se você compreender isso aqui, você vai compreender muito bem a próxima palestra que vai sair domingo, sobre Naala, a deusa da energia negativa. Se você compreender Naala e a energia negativa, você vai compreender muito bem isso aqui, tá? Então, o mundo espiritual de Umpemba, ele é o reflexo de tudo que nós existimos. E isso ele se divide em dois, que é o Nakalunga, a primeira divisão, o que é de Unzambi e o que é de Naala, o que é Luanda, que é a colônia espiritual do nosso planeta, e o que é Unguaié, que seria esse lado, essa sombra da existência. Vamos, então, nomear dessa forma. Então, eu tenho, do meu lado direito, Luanda, no mundo espiritual de Umpemba, que é a colônia espiritual, é onde os espíritos estão sendo amparados. Luanda está sob o domínio de um Umpotê, que é a filosofia, a cultura do pensamento coletivo que vem de Unzambi a Umpungo Tulendo. Então, para que eu atinja Luanda, esse campo vibracional do mundo espiritual, eu preciso estar linkado à filosofia de Umbotê, ou seja, a filosofia do coletivo. Se eu estiver em Uebi, que é o pensamento individual, eu estou, então, projetando o meu espírito para a sombra da existência, que é Unguaié. Então, entenda que
Luanda é a colônia que representa o nosso planeta por inteiro. Está voltado para o coletivo. Ponto. Unguaié é o reflexo, é a sombra disso. Então, Luanda é a parte de luz e Unguaié é a parte da sombra desse campo espiritual, dessa colônia. Tudo é uma coisa só. Não existe duas colônias, é uma colônia só. Uma é onde a sociedade se reúne, a outra é a sombra dessa existência. Então, vamos dar nome aos bois. Quando nós falamos de cidade, nós estamos falando de comunidade que se aglomera. Então, Luanda está para o mundo espiritual como o nosso planeta está para o nosso sistema solar. Ou seja, Luanda é o nosso planeta no mundo espiritual. A Ruanda é a cidade. Então, assim como o Brasil é uma nação no planeta Terra, a Aruanda é uma cidade em Luanda, na colônia Luanda. Então, a Aruanda é esse conglomerado de espíritos que se identificam como brasileiros. Então, ali eu vou ter caboclos, vou ter indígenas, vou ter sertanejos, vou ter nordestinos, vou ter europeus, vou ter asiáticos, vou ter todo tipo de pessoa que se identifica como brasileiro, que morreu no solo brasileiro, logo vai estar ligado geograficamente à cidade espiritual de Aruanda. Lá no mundo das sombras, no Unguaié, também temos uma cidade para chegar, para acolher esses espíritos quando eles vão para a sombra da existência, que chama-se Gangaruçu. Só que esse não é o assunto da nossa aula, tá? Mas é só para você compreender que existe Aruanda em Luanda, lado positivo, que pensa positivamente, pensa coletivamente, pensa na sociedade, que é o pensamento de Umbotê, filosofia de Unzambi. E do outro lado eu tenho o Cangaruçu, que é a cidade que está em Unguaié, que é a sombra da existência, onde os espíritos que pensam individualmente se aglomeram. Lá eles estão linkados à filosofia de existência de Naala, a deusa da criação. Eu sei que é complexo, então domingo agora você vai assistir a palestra sobre Naala, que você vai ter uma compreensão maior. E hoje também já tem um vídeo aqui que fala sobre Unzambi, fala sobre Naala e fala sobre Kalunga, as três divindades que regem esse pensamento Banto, Bakongo, do povo do Reino do Congo. Então, ajuda muito a compreender. Se você não você se perde na minha explicação, então vai atrás dos vídeos mais básicos para você ligando uma coisa para outra. Aqui eu estou tentando trazer o básico e lançando vocês para o modo avançado do estudo, tá? Senão você acaba se perdendo mesmo. Então vamos entender. Umbotê é a cultura. Cultura de quem? De Unzambi. Quem é Unzambi? O Deus Criador. Então Unzambi é o Deus Criador e nos entrega uma cultura. Qual é essa cultura? Pensar coletivamente. Pense na sociedade. Então, logo, tudo que é sociedade está no pensamento de Unzambi. Perfeito. Luanda, então, é a colônia. É o reflexo do meu planeta no mundo espiritual. Eu tenho o meu planeta Terra, que é o Evata, no plano terreno, que é um CQ, e ele, no plano espiritual, ele é Luanda. Perfeito, é uma colônia. Só existe uma colônia para o nosso planeta Terra. Dentro dessas colônias, eu tenho várias cidades espirituais que correspondem geograficamente de acordo com a organização política da nossa sociedade no planeta Terra. Então, para representar o nosso país, a nossa nação Brasil, eu tenho a cidade de Aruanda. É uma das cidades na colônia de Luanda. E o Evata, como planeta, Evata Toto, que é nossa querida casa, ela é o laboratório de experiências, aonde eu vou experimentar as coisas que Unzambi cria. Então, eu vou experimentar a vida,
eu vou experimentar os sabores, os prazeres, as dores, os sentimentos, as filosofias, as culturas, eu vou experimentar. Então, o Evata é o local que eu experimento. Luanda é o local que eu entrego as minhas experimentações e me preparo para uma nova experimentação. Eu retorno para o Evata e eu experimento tudo. E assim, num ciclo de reencarnação. Perfeito. Acho que até aqui a gente conseguiu se localizar. Se você quiser se aprofundar mais nisso aqui, não só no livro, mas também no curso de Umbanda e Quimbanda, cada coisinha dessa eu entro em cada capítulo, cada aula, você vai entrando mais, que a gente vai fazendo links com outras situações. Para a aula não ficar muito longa, aqui eu vou dar uma acelerada. Mas eu acho que já deu para compreender a importância de Aruanda como cidade espiritual. Mas para a gente fechar com chave de ouro, nós temos que linkar Aruanda com as radiações. Então agora a gente vai começar a falar um pouco sobre as radiações. Pensa no prisma de Newton. O prisma de Newton é o objeto feito de cristal, a qual a luz ela entra. Dentro desse cristal, a luz se fragmenta e ela é refletida para fora do cristal em forma de 7 cores, que são as cores do arco-íris. Isso acontece quando o Sol lança sua luz sobre as gotículas de água no céu, como a água límpida e cristalina, ela reflete em forma de 7 cores, por isso forma o arco-íris no céu. Isso é o estudo da luz, do prisma de Newton. Qualquer quinta série aí já estudou sobre isso, perfeito? Agora vamos entender isso no mundo espiritual, porque se existe no mundo material, físico, então existe no mundo espiritual também, e é a partir do prisma de Newton que nós compreendemos o que realmente são as radiações. Então, primeiro eu tenho que entender que existe um poder etéreo. O que é um poder etéreo? É um poder puro, natural, aquilo que se mantém natural. O etéreo vem de um Zambi, vem do Criador. O poder do Criador, ele é um poder único. Se é um poder único, ele não pode ser controlado ou manipulado de forma etérea, de forma original, pois é muito complexa para mim como ser humano compreender ou manipular esse poder dessa forma individual, única, original. Então, um Zambi, sabendo disso, ele cria uma forma da gente usufruir da sua energia sem nos afetar negativamente, sem nos destruir, que é criando, então, um radiador, que são tecnologias ancestrais para absorver a energia de um Zambi e refletir o quê? Radiações. Ou seja, pega-se o poder original de um Zambi, que é esse poder etéreo, puro, que nós, seres humanos, não conseguimos controlar, não conseguimos nos manter diante dele. Nós, de acordo com o conhecimento ancestral, desenvolvemos essa tecnologia, que é o radiador, e ele vai pegar essa energia e vai quebrar em partículas. Então, agora eu tenho 7 partículas, que são as radiações que eu posso controlar. Isso tudo, se no mundo espiritual, funciona da mesma maneira. Eu tenho a filosofia de um Zambi, eu tenho a cidade espiritual, que é o radiador, e como a cidade espiritual de Aruanda recebe e tem a capacidade de administrar o poder natural etéreo de um Zambi, pois eles estão em forma de espírito, eles então vão transmutar, radiar essas 7 classes de energias para o nosso mundo. Lembra que alguns slides atrás eu falei que as cidades elas mantêm o equilíbrio radiônico, vibracional do planeta? É justamente por isso. Então, toda forma de manifestação de um Zambi, de Deus, do Criador, que acontece no nosso plano terreno, acontece baseado nas próprias radiações. Isso no macro-universo quanto no micro-universo, seja na função
de um terreiro em uma missão espiritual, em um feitiço, em uma magia, seja na própria leitura do sistema solar, da galáxia, não importa. As leis, as regras de radiação funcionam para tudo. Lá no livro, você vai encontrar uma descrição das 7 radiações, que a gente vai fazer isso nas próximas lives, tá? Eu vou dedicar uma live para cada radiação. Então, por exemplo, eu tenho uma radiação destrutiva. Ela vai falar do Sol, que destrói, mas também vai falar da minha ação como ser humano. Vai falar também de entidades que usam dessa radiação para destruir outras energias. Então, existe uma leitura da radiação no macro e no micro. Por quê? Porque eu estando no mundo encarnado, no mundo terreno, eu não vou de forma nenhuma conseguir manipular as forças naturais etéreas de um Zambi. Então eu preciso não só compreender, mas aprender a manipular as radiações a qual ele se divide para que eu possa manifestar, para que eu possa manipular. Então, dentre todas essas radiações, eu vou analisar qual é a melhor para lidar com certas situações. Isso as entidades fazem e o bom macumbeiro também deve fazer. Agora, na interpretação da própria energia de um Zambi, nós entendemos que esse mecanismo de etéreo, radiador e radiação funciona para tudo. Então, o etéreo e as radiações sempre serão o mesmo. Etéreo, o poder de um Zambi. Radiações, a consequência da divisão do poder etéreo. Agora, como é que nós vamos fazer isso no micro e no macro? No macro, é a colônia. Luanda faz isso para o universo. No micro, é a cidade de Luanda que faz isso para a cidade de Aruanda que faz isso para a nossa nação. No micro do micro, é o terreiro. O terreiro de Umbanda recebe a força de um Zambi que vem de Aruanda e ali ela se divide, ela se separa para que nós possamos trabalhar as radiações segundo cada entidade. Por isso que as entidades de Umbanda e de Quimbanda se dividem em linhas. Cada linha trazendo uma força radiônica. Então eu sei que a linha da guerra de demanda traz a radiação destrutiva. Eu sei que a linha dos ciganos vai trazer a radiação construtiva, a linha do progresso. Eu sei que a linha das crianças vai trazer a radiação conscientizadora e assim sucessivamente. Então eu vou saber exatamente o que esperar daquela entidade, daquela linha de atuação na Umbanda, pois ela vem em cima de uma linha. Então, ela vem exatamente em cima de uma radiação. Então eu sei que uma criança de Aruanda nunca vai trabalhar demanda, pois ela não atua com a radiação destrutiva, ela só atua com a radiação conscientizadora. Olha que interessante. Então eu não vou esperar de uma criança que ela lute as minhas demandas. Ela não vai fazer feitiço para quebrar demanda ou demandar com alguém, ela não vai fazer isso. Eu tenho que esperar isso das entidades que trabalham com essa radiação. Por isso que entender, compreender as radiações no macro e no micro entendimento faz com que você compreenda exatamente aquilo que você está fazendo no terreiro de Umbanda. O que esperar das entidades. E assim você não se frustra. Porque tem gente que pede coisa para uma entidade e fala, mas a minha entidade não me escuta. Mas você está pedindo para ela fazer aquilo que ela não tem a capacidade de fazer. Porque você não compreende a sua essência como energia, como atuadora. Da mesma forma que eu, ser humano, não consigo controlar todos os aspectos de um Zambi em seu poder etéreo original, as entidades também não. Salve algumas, claro. Salve algumas. A maioria não conseguem. Então elas têm que trabalhar aspectos radiônicos. E eu sabendo disso, eu vou saber para quem pedir. Então, para o cigano, para a cigana, eu peço uma coisa, porque eu sei que a sua ação radiônica é essa. Para as crianças, eu peço outra coisa. E assim sucessivamente para cada tipo de entidade. No fim, a Umbanda é a manipulação da energia de um Zambi, com consciência.
com ciência, com o aprendizado da tradição, que ler a energia de um zambi como radiações. Por isso que é muito importante. E só para deixar claro, lá no Dikenga, a gente também tem esse aspecto radiônico, só que eu não vou trazer aqui agora, porque é um assunto avançado. Eu só queria, com essa aula, que você compreendesse que Aruanda é esse radiador que vai receber a energia de um zambi para poder transferir para nosso planeta Terra através das 7 radiações. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula complexa, sim, mas tentei ser minucioso e bem didático para que você compreendesse que Aruanda não é uma cidadezinha espiritual onde espíritos vão para poder reencarnar. Ela é uma tecnologia da nossa sociedade pensada por um zambi, pensada pelos espíritos ancestrais para auxiliar a nossa existência como sociedade humana nesse planeta, que é somente um berçário de experimentação para todos nós. Quer se aprofundar mais? Acesse o curso de Quimbanda e o curso de Umbanda, que eu tenho certeza que você vai aprender cada vez mais, pois lá eu sento com você de fato para te ensinar minuciosamente cada detalhe. Isso aqui é só uma live para apresentar um pouco mais sobre o nosso livro das 7 radiações de Umbanda. Leia o livro também, que eu tenho certeza que vai complementar. Esse livro já está pedindo uma segunda edição, daqui a pouco sai. Estou trabalhando uma terceira edição também já, porque é um assunto bastante extenso, não tem como escrever em um único livro, mas estou tentando trazer isso aos poucos para você, para mostrar que a nossa religião, a nossa tradição de Umbanda e Quimbanda, ela não é vazia. Ela não precisa se dobrar diante de conhecimentos mais simplórios de outras tradições, ou até mesmo entendimentos simplórios nosso mesmo, porque os nossos ancestrais deixaram conhecimento e conhecimento profundo sobre o que nós fazemos aqui, que nós dizemos ser macumba. Então vale a pena. A leitura é complementar, mas daqui a pouco saem os outros livros, que tudo vai se encaixando e no fim tudo faz muito sentido. Assista também as palestras são complementares também, porque não tem como lançar tudo de uma vez só, mas assista as palestras que vai fazer muito mais sentido na sua cabeça. Dúvida, deixa nos comentários.